Revolução de 30 trouxe ao poder o cara que vai ser um dos mais importantes líderes nacionais da nossa história, controverso também, que é o Getúlio Vargas. E aí a gente vai ter o início do processo da Era Vargas. Então, bem-vindos historiantes a mais uma videoaula, que é uma continuação aí daquilo que vocês viram na aula sobre a Revolução de 30. Então, a Era Vargas vai ser essa era que vai se iniciar em 1930, que é fruto dessa revolução que aconteceu e que vai trazer o poder mediante aí as armas e a intervenção militar, Getúlio Vargas ao poder. A Era Vargas, para fins práticos, está dividida em três partes: governo provisório, governo constituinte e Estado Novo. Esse primeiro momento vai ter o caráter provisório, porque vai ser um governo de transição, um governo que vai estar lá para organizar o país, teoricamente. O segundo momento é o governo constituinte, mediante eleição, e o Vargas está lá enquanto presidente. E o Estado Novo é o processo da institucionalização da ditadura militar e do Vargas enquanto o ditador do país. Então vamos lá, quais são as características de cada momento? Quando o Vargas chega ao poder, no governo provisório, que vai de 1930 a 1934, a primeira ação que Vargas vai fazer é tentar conter o grande número de desempregados. Então, nesse período, as imigrações serão proibidas, elas não poderão acontecer mais. E aí um grande contingente de europeus que já vinha para cá historicamente, eles começaram a ser barrados, porque existia um número grande de desempregados aqui, porque a economia ela não estava tão bem assim. Vargas continuou queimando sacas de café durante esse processo. Então, várias sacas de café foram queimadas, com a ideia de controlar os preços e ajustar aí a inflação que estava muito forte em nosso país. Esse momento também assiste um processo de industrialização muito forte. Então, o Brasil, entre ali as décadas de 20, 30 e especificamente 40, vai passar por um processo muito forte de industrialização. Então, o momento econômico do país ele vai ser um momento de grande impulso da economia do ponto de vista industrial e também do controle da imigração e da contínua queima de sacas de café até meados da década de 40. Bom, nesse processo, Vargas ele integra a junta militar que governa o país, porque Vargas não é presidente nesse momento, ele é chefe do Estado, chefe militar, chefe do governo provisório. Ele não é presidente, ele não se intitula presidente, ele é o chefe desse governo provisório, dessa junta militar. Em 1932, eclode aí uma revolta em São Paulo. Por que São Paulo se revolta contra esse governo provisório? Porque o governo provisório ele vai indicar governantes específicos para cada estado, e em São Paulo ele indica pessoas não paulistas para ocupar o cargo. Então a birra que os paulistas vão ter é que eles estão sendo governados por pessoas que não são paulistas. Fora que São Paulo era o núcleo de poder, juntamente com Minas Gerais, ele perde o poder, perde essa importância depois do golpe de 1930, da Revolução de 1930 e de Vargas ter chegado ao poder. Então São Paulo vai se revoltar em 32. E essa revolta vai tomar áreas de guerra mesmo, guerra civil, porque o exército paulista, por exemplo, vai entrar em confronto com o exército nacional e vai gerar essa guerra. E o estopim para isso foi o assassinato de 4 estudantes paulistas: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então esses 4 estudantes, eles entraram em confronto com a polícia, muito por eles contestarem aí essa dominação de Vargas, enfim. E o que mostra também que estudantes daquela época estavam envolvidos no processo contestatório, um processo político que já estava bem aflorado naquela época. Então, 1932 assiste a essa revolta paulista contra a dominação desse novo governo, desse Estado provisório, o que acaba com a vitória do Estado provisório, do governo provisório, a abdicação, a entrega dos paulistas, né, que já não aguentavam mais lutar, e também marca um recuo do governo provisório em relação a quem estava governando São Paulo. Então, até então, como uma estratégia de punição, pessoas de fora de São Paulo governavam São Paulo, inclusive o governador de São Paulo era chamado pejorativamente de o pernambucano, porque
porque ele não agradava aos paulistas. Então o governo provisório ele vai indicar uma pessoa ligada a Júlio Prestes, que é um candidato, que é um político paulista com uma aceitação muito grande, e indica essa pessoa, que é paulista também, para poder contrabalançar aí a relação entre o governo provisório e São Paulo. Também aí a gente vai ter a institucionalização dos sindicatos, e esses sindicatos eles vão ser fundamentais, porque a classe operária, de acordo com a industrialização crescente, ela começa a crescer também. Então os sindicatos eles vão representar esse espaço de diálogo, onde essas pessoas vão poder ser representadas dentro do governo provisório, e os sindicatos eles passam a ser legalizados, né? Bom, e aí em 1934, entre 33 e 34, a gente vai assistir à Assembleia Constituinte no Brasil. Essa Assembleia Constituinte vai criar uma nova Constituição, que será a Constituição de 1934, que sobre vários aspectos será uma Constituição avançada para a sua época, que vai prever inclusive o voto feminino, que também é o voto secreto, e a participação de mais outras pessoas dentro do processo eleitoral. O poder do governo ele vai ser descentralizado, ou seja, o governo forte, que era o que queria Vargas, mas ele acabou saindo perdendo disso. Vira um governo descentralizado, os governadores dos estados não são mais províncias, são estados. Esses governadores dos estados têm mais poder, o poder vai ser descentralizado. E dentro desse processo a gente vai assistir também a uma polarização política típica da época. A década de 30 ela assiste à ascensão de ideais, os ideais fascistas, e a ascensão de uma ideologia socialista comunista que vai tomar de conta de vários países. Especificamente o polo irradiador desse pensamento é a União Soviética. Então esses ideais estão começando a crescer. São ideais, um ideal que é de extrema direita, que é o fascismo, e o ideal de esquerda, que é o comunismo que é o comunismo socialismo. Preste atenção, nós não estamos contrabalançando e dizendo que as duas coisas são parecidas, tá? Comunismo, socialismo e fascismo são coisas completamente diferentes. A grande questão aqui, por eles representarem lados opostos, bem opostos dessa moeda, eles vão promover uma polarização política característica dessa época, que a gente vai ter no Brasil, por exemplo, o integralismo do Plínio Salgado e o comunismo, que o Luiz Carlos Prestes vai estar envolvido. Então na década de 30 você vai ter esses agentes políticos aí muito fortes e essas ideologias políticas que vão estar em confronto. E dentro desse processo vai haver um fortalecimento do poder militar. Fortalecimento de que modo? As forças estaduais, as polícias estaduais, elas passaram a ter a obrigação de ceder armamentos para o governo, para o Exército Militar Nacional. Então, o Exército ele passa a se fortalecer pouco a pouco. Então, note como a gente tem um caldeirão aí de coisas acontecendo. Fortalecimento militar, a ascensão de ideais fascistas no Brasil através do integralismo, uma atuação mais forte aí do Partido Comunista através da Aliança Nacional Libertadora e do Partidão, que é o Partido Comunista Brasileiro. Enfim, você vai ter essas coisas acontecendo. E no meio disso tudo, um cara que quer o poder. Que é o Getúlio Vargas. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que acho que algumas pessoas esperavam. Nós historiadores já observamos esse movimento e entendemos que realmente isso iria acontecer, que é o golpe de Estado e a instituição do Estado Novo. Através de uma mentira, coisa típica brasileira, que é o Plano Cohen. O Plano Cohen é uma mentira forjada por Olímpio Mourão Filho, que vai ser eventualmente o cara que vai orquestrar também o golpe de 64, e que consiste no que? O Plano Cohen, ele é um plano forjado dizendo que os comunistas iriam tomar conta do país e haveria uma revolução comunista que tomaria conta do país. Isso dá um motivo para que o Getúlio Vargas, em 37, declarasse estado de sítio e propusesse à população a instauração de um Estado forte, centralizado, que pudesse reprimir essa ameaça comunista. O que é que acontece? O golpe do Estado Novo e a Constituição de 37, fazendo tudo aquilo que o Getúlio queria: centralização do poder,
um Estado mais forte, um regionalismo limitado, inclusive essa questão regional é de diversos tipos, inclusive da questão política, desde a questão política à questão cultural. Cidades nessa época deixarão de ter seus nomes tipicamente característicos para ter nomes indígenas, porque a ideia do Estado Novo era dizer que existia apenas uma ideologia nacional e que ao invés dos nomes dados para as cidades que existiam há algum tempo, os nomes que deveriam ser colocados seriam nomes que caracterizassem o nacionalismo brasileiro, e aí a gente vai ter a ascensão do nacionalismo no Brasil. Então essas cidades que tinham nomes, por exemplo, aqui no interior de Pernambuco, nós tínhamos a cidade chamada Belém do São Francisco. E essa cidade teve seu nome modificado para Jatinã, que é um nome tipicamente indígena, porque o indigenismo significava o nacionalismo brasileiro. Então, note, desde a repressão das forças estaduais, por exemplo, os governos estaduais eles perdem força em detrimento do governo central, que é o governo Vargas. Então, você vai ter uma centralização mais forte, uma criação, inclusive, de uma nova ditadura, que para muitos historiadores essa é a segunda ditadura militar. A primeira foi com o Marechal Deodoro e a segunda nesse momento, que é uma ditadura que vai perseguir opositores, que vai torturar opositores, que vai fazer uma política forte de fechamento dos sindicatos, que vai fazer uma política forte de uma ideia de nacionalismo, onde o governo vai aparecer como o grande agregador das coisas. Então, o trabalhador, por exemplo, ele era convidado a não se sindicalizar e se apegar ao governo, porque o Vargas era um presidente, digamos assim, trabalhista, que protegia os menos favorecidos. E essa proteção aos menos favorecidos, ela simbolizava nesse homem popular. É quando a gente vai ver crescer dois ideais, que é o ideal de nacionalismo, tendo Vargas como centro, e o ideal de populismo, também tendo Vargas como centro. Então, ele trabalha essa questão popular, ele quer ser popular, ele quer ser populista, na verdade, fazer uma política voltada para a satisfação das classes menos favorecidas, só que isso era travestido, ele tinha uma intenção por trás, que era a intenção da manutenção do poder. É nesse momento, por exemplo, que há a descoberta do petróleo, a despeito de muita gente, inclusive o Monteiro Lobato. O Vargas ele começa a instituir, a deixar forte a ideia de que tínhamos petróleo, o petróleo é nosso, devemos explorá-lo e devemos criar uma empresa que conduzisse esse processo, que é a criação da Petrobras nesse processo. Então, o petróleo dá mais gás ainda para esse presidente que constrói um ideal populista em torno de si, a semelhança de líderes fascistas, por exemplo, na Europa, como Benito Mussolini, como Hitler, enfim. E aí nós temos o contexto da Segunda Guerra Mundial. Apesar de termos um líder, um ditador, com ideias populistas, que queria se apegar à construção de uma imagem de líder, à semelhança de Hitler, à semelhança de Mussolini, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial a favor dos aliados, os Estados Unidos, os franceses, os ingleses, muito por uma questão política regional. Nós tivemos aí um evento chamado Congresso Pan-Americano das Nações, em que as nações sul-americanas, as nações americanas como um todo, elas se uniram em torno do ideal norte-americano de ir de encontro à Alemanha nazista. E o Brasil vai aceitar isso, vai acatar isso por uma questão política regional. A cultura vai nos fornecer também uma aproximação entre Estados Unidos e Brasil, quando o Walt Disney cria um personagem tipicamente brasileiro, que é o Zé Carioca, aquele papagaio malandro carioca, que vai aproximar os Estados Unidos do Brasil do ponto de vista cultural. Do ponto de vista militar, os americanos têm interesse nas bases nordestinas e o Brasil cede essas bases nordestinas, especificamente no Rio Grande do Norte, onde os americanos vêm e instituem uma base. Enfim, e para culminar, ao bombardeio, ao ataque, o torpedeamento de navios brasileiros por parte de navios alemães. Então, existe um contexto onde os brasileiros vão entrar na guerra do lado dos aliados, vão colocar aí a Força Expedicionária Brasileira, mais de 20 mil pracinhas vão para lutar na campanha italiana, inclusive vai deixar marcas aí, uma série de pracinhas brasileiros. Enfim, e na Segunda Guerra Mundial, o Vargas vai
fazer com que o Brasil entre do lado dos aliados. E dentro desse processo, por incrível que pareça, que é um processo de ditadura, existe a institucionalização das leis trabalhistas, a CLT, que é o Código de Leis que protege o trabalhador e protege o emprego no Brasil. Parece contraditório, mas faz parte do jogo de Vargas, porque ao mesmo momento em que ele meio que dava um recado de não se sindicalizem, acreditem no Estado. Ele mostra que o Estado está preocupado com o trabalhador, ele não precisa se sindicalizar, porque o Estado já está preocupado com ele quando ele protege o trabalho através de leis trabalhistas típicas, tá? Bom, gente, então é isso, essa é a Era Vargas, nós temos esses 3 momentos. Até 34, governo provisório. Entre 34 e 37, governo constituinte. E entre 37 e 45, o período ditatorial do Estado Novo. Em 45, após o fim da Segunda Guerra Mundial, existe toda uma pressão política e especificamente uma pressão militar para que Vargas saia do poder, e é o que de fato acontece com a sua saída do poder e a realização de novas eleições a partir aí de 46 em diante. Então, essa é a Era Vargas. Para você prestar atenção em todos esses detalhes, volta à videoaula desde o início para assistir novamente e faz a leitura da apostila que tem todas essas informações, inclusive um quadrozinho bem bacana, dinâmico, para você ver as causas, as consequências e o legado aí da Era Vargas para o Brasil, ok? As dúvidas que você tiver, você vai colocar no chat, as atividades você vai realizar os simulados e jogue duro nos seus estudos. Até mais!